Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer o convite do pessoal do Congresso Mineiro de Saúde Mental, o primeiro congresso. Estão de parabéns aí pela iniciativa, né? Um tema tão importante sendo abordado em meio a essa pandemia, um congresso online para facilitar as nossas vidas. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito comum e uma dúvida muito grande, não só dos pacientes, mas dos outros profissionais da saúde, pessoas que trabalham em empresas. E aí, afinal, é depressão ou burnout? Me apresentando, eu sou Daniela Ciciarelli, sou médica e psiquiatra aqui em São Paulo, me formei pela Santa Casa de São Paulo, depois disso adentrei na área da psiquiatria forense, trabalho atualmente com perícias previdenciárias, perícias cíveis, também entrei na área da medicina do trabalho, dentro da área das perícias, acabei vendo a necessidade de me formar, e atualmente trabalho com a psiquiatria com enfoque na saúde mental do trabalhador. Então, esse é um tema bastante complexo, que eu gosto bastante de falar. Vamos lá, começar a nossa aula. O trabalho, ele é uma atividade que ocupa grande parcela do tempo de cada indivíduo. Ele também faz parte do convívio desse indivíduo na sociedade. Ele faz parte da natureza humana. Por meio do trabalho, o homem se constrói, ele constrói o mundo, cria sua identidade e subjetividade próprias. A gente vê que o trabalho ocupa grande parcela do nosso tempo e é muito importante. Algo que eu sempre falo para os meus pacientes: trabalho, a gente tem que escolher algo que a gente gosta, a gente tem que fazer algo que a gente se sente bem fazendo, mas dentro do nosso trabalho, mesmo a gente amando o que faz, né, vão existir coisas que a gente não gosta. Então, aquela velha frase, faça o que ama e você nunca vai precisar trabalhar na vida, eu particularmente não concordo. Acho que trabalho é trabalho, férias é férias, lazer é lazer. Então, se trabalho fosse férias, o nome seria férias, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, de não colocar muita expectativa em cima do nosso trabalho, apesar da gente gostar, saber que vão ter coisas ruins também dentro dele. Atualmente, houveram muitas mudanças no mercado de trabalho, com a questão da globalização, são novas tecnologias, aumentou a competição no mercado de trabalho, tem se visto muito aí o aumento da produtividade, consequentemente, teve um desgaste físico e emocional. O que significa burnout? Falando o conceito propriamente da palavra, a palavra se origina da língua inglesa. To burn quer dizer queimar, out até o fim. Então remete a um fogo que vai se apagando aos poucos, como essa imagem aí demonstra, né? Um cansaço físico e emocional bem grande. O burnout, ele é conhecido como síndrome do esgotamento profissional. Na classificação internacional de doenças, ele tem o código Z73.0. E o que ele é? É um estado físico e mental de profunda extenuação, que se desenvolve em decorrência de exposição significativa a situações de alta demanda emocional no ambiente de trabalho. Apesar de ser um tema atual, de estar bem alto nos dias de hoje, começou-se a falar dele lá atrás, né? Em 1974, o psicólogo Herbert Freudenberg, ele começou a investigar sobre isso. Ele escreveu um artigo científico e, na época, ele começou a ver um quadro grave de estresse em profissionais da saúde que eram envolvidos com o cuidado dos pacientes, principalmente idosos. Ele começou a estudar isso, mas não deu tanto seguimento. Quem levou o nome, né, do burnout foram as psicólogas Maslach e Jackson, que na década de 80 elas conceituaram o que é a síndrome de burnout. Elas criaram o MBI, que é o Maslach Burnout Inventory, que é um instrumento de mensuração do nível de esgotamento profissional. Ele é um instrumento que ajuda no diagnóstico do burnout. São diversas questões, né, são 21 questionamentos, e quanto maior a pontuação, maior o risco de desenvolver a síndrome de burnout. Eu vou mostrar aqui, né, quais são as perguntas que tem nele, e a gente vai ver juntos. São 21 perguntas, né, como eu falei, então começam com essas perguntas, existem as respostas muito frequentemente, frequentemente, pouco, quase nunca, então o paciente vai respondendo todo esse questionamento. Então, sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho, sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho, eu me sinto cansado quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro dia de trabalho, posso entender com facilidade o que as pessoas sentem, creio que trato algumas pessoas como se fossem objetos, e aí, por aí vai, né? Tenho me tornado mais insensível com as pessoas, creio que estou trabalhando muito, sinto que
tenho muita vitalidade, eu sinto que estou frustrada com o trabalho, então são diversos questionamentos aí. Eu falei 21, mas são 22 questões, tá? E aí, quanto maior a pontuação, maior o risco de desenvolver a síndrome de burnout. Mas vale lembrar que isso é um instrumento, né, de avaliação. O diagnóstico é sempre clínico, como a gente sempre fala, a clínica é soberana. Ele é apenas uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico. E ao invés de a gente também, né, investigar só os sintomas, é importante a gente investigar todos os outros eixos da vida daquele paciente que está ali à nossa frente. É importante investigar o ambiente de trabalho, as relações interpessoais, as relações familiares, evitar focar somente nos sintomas. É de extrema importância. E outro ponto importante é que esses sintomas, obrigatoriamente, eles estão relacionados ao trabalho, apenas ao trabalho, né? E um passo que foi dado muito grande aí com a síndrome de burnout é que ela foi reconhecida em 1999 pela Previdência Social. E outra coisa que é muito importante, que quando você, de fato, faz esse diagnóstico da síndrome de burnout, da síndrome do esgotamento profissional, por isso que é um diagnóstico que eu falo que é um diagnóstico muito sério de ser feito, a gente precisa sempre investigar todas as outras esferas da vida, todos os outros diagnósticos psiquiátricos, antes da gente fechar esse diagnóstico. Por quê? Se prejudica o funcionário, se prejudica a empresa, porque é um diagnóstico que é considerado acidente de trabalho. O que que é? Uma doença que teve relação com o trabalho, então precisa abrir CAT, o que que é? Que é a comunicação de acidente de trabalho. Por isso que é uma responsabilidade muito grande você fechar esse diagnóstico, tem que estar muito claro, tem que ter todo esse manejo junto com o trabalho, com as relações no trabalho, com a família e com as relações que a pessoa tem ali dentro da sua vida pessoal. Por isso que é de extrema importância ter a certeza desse diagnóstico. Existe, além desses sintomas de exaustão, existem os sintomas cardinais, que são três, né? A exaustão emocional, que é a perda dos recursos emocionais para lidar com o trabalho. Ocorre quando o indivíduo percebe que ele não possui mais condições de despender energia para fazer aquele trabalho. Então, é aquela pessoa que gosta do seu trabalho, está ali sempre, faz o que gosta, mas começa a ver que não tem mais energia para continuar fazendo ali aquele trabalho e não entende o motivo. Outro sintoma cardinal é a despersonalização. O que é a despersonalização? São atitudes negativas e insensíveis com as outras pessoas que estão ali no trabalho. Seja a pessoa se isolando, se afastando dos colegas, do cliente. A pessoa prefere muitas vezes se isolar, ao invés de conviver ali com aquela pessoa, né? Tem ideias, não ideias, né? Sintomas de cinismo, a pessoa começa a ficar insensível, começa às vezes a ser grosseira, ela não quer entrar em contato com aquilo que está ali no trabalho, então começa a se distanciar de uma certa forma, tanto do trabalho, dos colegas e dos clientes. Muitas vezes acaba sendo rude sem querer. E a reduzida realização profissional, aquela pessoa que sempre gostou do trabalho, gosta do que faz, mas começa a avaliar o trabalho de uma forma negativa, acha que não consegue mais realizar o trabalho da forma que realizava, começa a se avaliar negativamente em relação ao trabalho e começa a duvidar da sua competência. Esses são os três sintomas cardinais, né? A exaustão emocional, a despersonalização e a reduzida realização profissional. Além disso, existem os sinais e sintomas, que são diversos. Como é uma síndrome, existem manifestações tanto físicas, quanto psíquicas, quanto comportamentais. Os sintomas são diversos. Por isso que existe uma grande confusão entre o que é burnout e o que é depressão, porque os sintomas se entrelaçam. Dentro das manifestações físicas, pode acontecer diversas. Algumas delas que eu separei aqui, que são as mais comuns, né? Alteração do apetite, fraqueza, cansaço físico extremo, cefaleia, a pessoa pode ter alteração do sono, maior susceptibilidade a doenças e alergias, pode ter náuseas, vômitos, epigastralgia, úlceras, N sintomas físicos. Existem também as manifestações psíquicas, né, que são as principais que se confundem com a depressão. Existe o desânimo, dificuldade de concentração, diminuição da atenção e memória, mudanças bruscas de humor, a pessoa fica muito irritada, né? Uma hora está bem, outra hora está mais irritada, outra hora está triste. Mudança de satisfação e do sentimento da realização com o trabalho, se sente sozinha e pode também apresentar a lentificação do pensamento. Manifestações comportamentais começam a ter consequências dentro do trabalho, né? Começa a faltar, não quer mais ir trabalhar,
despertador toca, sente aquela, né, sensação ruim, não posso trabalhar, não quero, não vou conseguir. Tem o aumento do risco de suicídio, aumento do consumo de álcool e outras drogas, baixa autoestima, sensação de pessimismo, a pessoa tende a se isolar, a querer ficar mais sozinha e perda do interesse pelo trabalho ou lazer. A prevalência, né, da síndrome de burnout, segundo um estudo que eu vi em 2008, esse Carlotto e Câmara, as categorias mais investigadas no Brasil são professores e profissionais da saúde. Existem poucos estudos ainda dentro dessa área, uma doença muito nova ainda, e que acaba tendo esse fator confusional com a depressão. Então, muitas vezes, o que é burnout acaba sendo classificado como depressão e vice-versa. Segundo a OMS, é uma das principais doenças de europeus e americanos, ao lado tanto da diabetes quanto das doenças cardiovasculares. Então, está aí a extrema importância da gente falar e conversar sobre esse tema. Dentro de alguns estudos que eu li, tem esse estudo com professores que foram estudadas 1.440 escolas e 30 mil professores, e 26% desses professores apresentavam exaustão emocional, um número bem grande e significativo. Um estudo nos Estados Unidos foi feito com 422 médicos, 26% dele também apresentavam sintomas de burnout, bem significativo. E aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, 205 profissionais de 3 hospitais universitários foi feito um estudo e 93% dele tinham sintomas de burnout. Então, a gente vê que é muito comum, né, grande maioria dos estudos em professores e profissionais da saúde, e um número muito grande de sintomas aí de burnout. O impacto do burnout, as pessoas acabam faltando muito no absenteísmo, é grande, acaba acarretando em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, um número muito grande de afastamentos, de perícias no INSS, todo aquele trâmite que o paciente fica afastado do trabalho, depois tem que voltar, e aí recebe do INSS. A qualidade do serviço prestado diminui, e também diminui para a empresa a produtividade e a lucratividade. Então, não é bom para ninguém. E aí, falando um pouquinho sobre o transtorno depressivo maior, a depressão. A depressão, existem os critérios diagnósticos, né? Então, pelos critérios diagnósticos, existem 5 ou mais sintomas, né, seguintes por pelo menos 2 semanas, e que representem mudança do funcionamento prévio do indivíduo. Obrigatoriamente, os itens 1 e 2, que é humor deprimido na maioria dos dias e acentuada diminuição do prazer ou interesse, que a gente chama de anedonia, tem que estar presentes. Então, o número 1 ou o número 2 obrigatoriamente tem que estar presentes, e do 3 ao 9, nem sempre todos os sintomas estão presentes, mas precisa ter pelo menos 5 ou mais dos sintomas por pelo menos 2 semanas. É muito importante a gente diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Existe muito esse fator confusional, né? A depressão, a gente fala que os sintomas de depressão, a gente classifica como depressão a partir de 2 semanas de humor deprimido, acentuada diminuição do prazer, alteração do apetite e do peso, e tristeza, às vezes, vai ser por um término de um relacionamento, falecimento do familiar. Então, a gente precisa investigar antes da gente chegar a esse diagnóstico também de depressão. Então, dos sintomas, pode ter alteração do apetite e do peso, a pessoa pode aumentar ou diminuir o peso, insônia ou hipersônia, né? A pessoa tem mais sono do que o normal, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, perda de energia quase todos os dias, é um sintoma também muito comum no burnout, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída de pensar ou de se concentrar, e pensamentos recorrentes de morte ou tentativa de suicídio. Então, esses são os principais sintomas do transtorno depressivo maior. Vale lembrar que esses sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento, mas são todas as esferas da vida do indivíduo. A gente vê que no burnout, os sintomas são puramente relacionados ao trabalho. Esses sintomas, eles não devem ser por efeito de alguma substância ou outra condição médica, e a ocorrência desse episódio depressivo, ele não pode ser explicado por algum outro transtorno psiquiátrico. E vale lembrar que a gente também precisa avaliar se não teve algum episódio de mania ou hipomania,
que tendo esses dois sintomas, o diagnóstico não é depressão unipolar, e sim depressão bipolar, que é a depressão do transtorno afetivo bipolar. Então, visto os sintomas do transtorno depressivo maior, a gente consegue ter uma diferenciação do que é depressão e do que é burnout, apesar dos sintomas se confundirem muito aí, porque são praticamente os mesmos. Então, vamos lá. Afinal, o que é depressão, o que é burnout? O burnout, a gente vê que tem predomínio dos sintomas de exaustão emocional, fadiga e sintomas depressivos. Existem mais sintomas de sintomas psíquicos e comportamentais, mais do que sintomas físicos. E como eu já falei antes, os sintomas estão relacionados puramente ao trabalho. Então, é muito comum o paciente falar, eu estou com burnout, é afastado do trabalho, e quando a gente tira aquela situação estressora, que no caso é o trabalho, o paciente melhora, começa a se sentir melhor, não tem aquele sofrimento de ter que acordar para ir trabalhar. A gente vê que na depressão é diferente. Apesar do paciente estar afastado do trabalho, não está mais com toda aquela carga emocional, estressora ali do trabalho, a gente vê que o paciente não melhora só por estar afastado do trabalho. Então, no burnout, a gente precisa tirar a causa do adoecimento, que é o trabalho. E no burnout, os pacientes têm comportamentos negativos relacionados ao trabalho. Então, essa é a grande diferença entre o burnout e a depressão. Sintomas puramente relacionados ao trabalho, quando a gente tira a pessoa do ambiente de trabalho, ela apresenta melhora porque a causa é o trabalho. Já na depressão, todos os domínios da vida do paciente estão envolvidos, não só o trabalho. Mas uma coisa que é muito comum é que a depressão pode ser uma evolução do burnout não tratado. Por isso que é de extrema importância a gente ter essa avaliação muito cuidadosa do paciente, avaliar no início, para quando o paciente chegar na gente não já ser uma depressão que evoluiu de um burnout. A abordagem terapêutica da síndrome de burnout, a gente vai tratar basicamente os sintomas, não tem muito um protocolo, a gente trata os sintomas de acordo com o que o paciente nos traz. É muito comum a gente fazer uso de ISRS, que é uma classe de antidepressivos, que são os inibidores de recaptação de serotonina, dentre eles a sertralina, a fluoxetina, o escitalopram, o citalopram, entre outros. Então, essa é a classe de medicamento que a gente mais usa, a depender dos sintomas. A psicoterapia, assim, é de extrema importância, fundamental. Não adianta só a gente tratar com medicação e não fazer a psicoterapia. A gente precisa descobrir junto com o paciente qual que é a causa daquele estresse, o que está acontecendo ali por trás, o paciente aprender a se autoconhecer, entender o que deixa ele estressado, quais são as estratégias de enfrentamento que ele pode fazer para conseguir adentrar aquele ambiente. É muito importante tratar comorbidades associadas, é muito comum, né, pacientes que estão passando por um problema no trabalho, estão muito estressados, aumentar o consumo de álcool ou iniciar o uso de outras drogas, e pacientes que têm a personalidade anancástica. O que é personalidade anancástica? É um tipo de personalidade, são pessoas que são extremamente obsessivas, né, são pessoas extremamente organizadas, são muito metódicas, quando fazem alguma coisa, fazem muito bem feitas, e essas pessoas têm muita propensão a desenvolver burnout, porque são aquelas pessoas que são chamados workaholics, né? Então, eles entram ali no trabalho, querem fazer da melhor forma possível e, às vezes, acabam passando um pouco do ponto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de personalidade. Existem diversas estratégias, né, para a gente fazer essa abordagem terapêutica. Estratégias focadas no ambiente de trabalho, no coletivo e no individual. Juntamente com a equipe de saúde do trabalhador dentro da empresa, é muito importante revisar esse processo de trabalho, o tempo adequado de descanso, mudança do estilo de liderança. Hoje em dia a gente vê que tem se mudado aquela questão de chefe e líderes, né? Os chefes hoje em dia não estão mais em alta, aquele chefe autoritário que manda, que ordena. Hoje em dia tem se visto muito mais líderes, pessoas que estão ali na liderança, que trazem funcionário para trabalhar junto de você, que ouve, que tem um espírito de coletividade. Isso é bastante importante dentro de uma empresa. É importante o funcionário se sentir acolhido, se sentir que faz parte da equipe, ao invés de ser só mais um funcionário e estar ali recebendo ordem do seu chefe. É muito importante ter melhorias nessas condições de trabalho. Estratégias focadas no paciente, que isso vai ser desenvolvido na psicoterapia. É de fundamental importância o paciente elaborar estratégias de enfrentamento saudáveis, né?
aquela mesma questão que a gente sempre conversa, pode ser clichê, mas é importante sempre ver o copo cheio, não o copo vazio, ver o que está cheio ali, o que a gente pode fazer para melhorar. Às vezes você vai se afastar do trabalho, mas quando você voltar, as mesmas pessoas vão estar lá, aquilo que está te adoecendo vai estar lá. Então, a gente precisa fortalecer esse paciente com mecanismos de adaptação, resiliência para lidar com esse estresse. Nem sempre a gente consegue retirar o que está nos fazendo mal do ambiente de trabalho, então a gente vai precisar se fortalecer psiquicamente para conseguir enfrentar aquilo. Então, o paciente vai precisar reconhecer quais são essas estratégias, aprender, focar nesses pontos positivos e deixar de ver os pontos negativos. Mais um clichê: exercício físico, sono regular, dieta equilibrada, ter momento de lazer. Nossa vida é uma pizza, nem sempre é só trabalho. A gente precisa trabalhar, mas também precisa descansar, precisa dormir bem, se alimentar, ter relacionamentos saudáveis, amizades, família. É tudo equilíbrio. A gente não pode fazer nada em excesso. Existem as estratégias individuais, né, que é a identificação desses estressores, percepção da repercussão que eles têm gerado na saúde, gestão do tempo, atividade física, lazer, alimentação saudável, sono, desligar fontes tecnológicas em alguns momentos do dia, evitar aqueles e-mails fora do horário, se chegar um e-mail do chefe fora do horário, não responder, aprender a gerenciar o estresse e não abrir mão de férias. Isso é de extrema importância para a nossa saúde mental. Estratégias coletivas, né? Ações para favorecer um bom clima, evitar comparações, aliviar o estresse dentro do trabalho, então ter muitos diálogos, melhorar os relacionamentos dentro da equipe, ter condições adequadas para desenvolver essas atividades, receber treinamento. Então, é muito importante que a equipe, os líderes, né, na verdade, respeitem o cumprimento das férias, saibam que os funcionários estão ali junto com eles, que são parte da equipe, e pensem como coletivo. As estratégias organizacionais devem existir programas, né, de socialização para prevenir o choque com a realidade. É muito importante quando o paciente fica afastado ter aquele período de adaptação para retornar ao trabalho. Então, se receber de uma forma que não tenha preconceito, a gente sabe hoje em dia que no ambiente corporativo, não só no ambiente corporativo, né, mas no ambiente de trabalho em geral, as doenças mentais ainda são um grande tabu. Então, isso precisa ser dialogado, precisa ser discutido para que a pessoa não volte e não tenha aqueles olhares, né? Ah, fulano estava afastado porque estava deprimido, porque teve burnout, e começa todo o falatório. Tem que ter condições de trabalho atrativas e gratificantes. É importante, sim, você se sentir útil dentro da empresa, então, ter um bom salário, ser reconhecido pelo seu trabalho, participar de uma equipe e perceber que você tem uma grande importância, isso é de extrema importância. E é muito importante esse apoio social, psicológico. Muitas empresas têm aderido a esse suporte psicológico para os seus funcionários, principalmente agora com a pandemia. A gente viu que aumentou muito o número da procura, tanto do apoio psicológico quanto psiquiátrico. Foi muito importante dar esse suporte e se mostrar presente, mostrar que quem está ali pode estar junto e vai estar apoiando o que estiver acontecendo. Então, concluindo, a prevalência da síndrome de burnout ainda é incerta, infelizmente ainda temos poucos estudos sobre o assunto, ainda é subnotificado porque tem esse grande fator confusional com a depressão, e fica a grande lição: o melhor tratamento é sempre a prevenção. Vamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, conversar com o seu gestor, conversar com o seu chefe, tentar, de alguma forma, fazer com que essa cultura da saúde mental esteja presente em todas as empresas, em todos os trabalhos. Se cuidem, vamos tentar não levar só o trabalho a sério, mas levar todas as nossas esferas da vida, mais do que nunca. Agora, com esse isolamento social, com a pandemia, a gente tem aprendido muito a ter resiliência. Acho que essa é a grande lição. Equilíbrio é tudo. A gente precisa ter o trabalho, fazer o que a gente gosta, mas sem idealizar e fazer de uma forma que a gente tenha saúde mental e física. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês e deixo aqui uma frase bem interessante para a gente refletir. Fortes candidatos ao burnout são aqueles conhecidos como workaholics, que se identificam bastante com o trabalho, vivem para ele e têm níveis de exigência muito altos. Então, vamos
nos cobrar menos, curtir mais a nossa vida, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, mas ter equilíbrio e ter uma vida além do trabalho. Então, fica aqui a minha mensagem, um forte abraço para vocês, espero que tenha sido proveitoso. Estou à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida, fico à disposição. Um abraço, pessoal.